pessoal, boa noite, espero que vocês estejam bem. Então, como eu disse para vocês na aula anterior, nós vamos falar sobre o sistema tático agora no modo ofensivo. Espero agregar para vocês da mesma forma que nós demos início ao sistema defensivo, né? Eu acredito que vocês vão ter um pouco mais de facilidade de poder entender. E dentro disso, eu vou estar passando para vocês algumas fases do ataque, alguma colaboração dentro de posicionamento do jogo, trocas de circulação. Então, a gente vai abordar bastante a parte ofensiva nessa etapa aqui da nossa disciplina, ok? Bom, então nós vamos iniciar pelas fases do ataque no handball. Então, nós temos que saber que as fases do ataque, sistema de jogo do handball, ele pode estar dividido em duas etapas, né? Ele pode ser organizado da seguinte forma: durante um contra-ataque, né? O contra-ataque ele pode ser definido como sendo uma passagem rápida da defesa para o ataque, e essa passagem ela pode ser realizada com um jogador a mais, né? No caso, eu optar por um jogador a mais indo para o ataque, que no caso pode ser o goleiro também. E o contra-ataque é uma consequência da perda da bola por parte do adversário. Então, no caso, ele perdeu a bola ou arremessando para o gol, ou numa troca de passes, enfim. E essa também é uma importante arma que o ataque tem para as equipes, né, de jogos coletivos, dentre eles o handball, que pode ser realizada de duas maneiras distintas. Então, vamos lá. Uma das maneiras é efetivar através de um jogador que consegue a posse de bola e sai sozinho em direção ao gol do adversário. Então, vocês sabem disso, porque vocês viram isso também no basquete. Então, essa é uma das possibilidades. Então, esse é chamado efetivado através de um jogador que consegue roubar a bola e sair sozinha em direção ao gol. Uma outra é efetivado também realizado através de um passe de longa distância que tenha sido executado pelo goleiro companheiro, no caso, um goleiro linha, né? Que a gente utiliza o goleiro linha. Então, ela pode ser um passe de longa distância, lembra que a gente aprendeu sobre os passos? Então, aquele passe parabólico, um passe de longa distância, que nesse momento do passe há uma posição do campo de defesa, no campo de defesa. Há um jogador posicionado, no caso, no campo de defesa. Então, o contra-ataque ele pode ser efetivado dessas duas maneiras, né? Ou, no caso, algumas conseguem reestruturar a equipe e ir direto para o contra-ataque. De certo que não seria tão rápido como se fosse feito por um jogador que sai sozinho quando rouba a bola ou um passe de longa distância realizado pelo goleiro linha. Depois, nós temos o contra-ataque sustentado, né, que eu coloquei para vocês. Esse tipo de contra-ataque ele é caracterizado pelo fato de ser organizado e após que uma equipe adversária ter conseguido evitar um gol, e é nesse momento que o time que está contra, no caso, com a desorganização da equipe adversária, tenta, vamos colocar assim, surpreender a marcar para marcar o gol. Então, o contra-ataque sustentado, o objetivo, o foco principal dele é o fato da equipe, após a equipe adversária ter conseguido evitar o gol, então a minha equipe evitou o gol, eu vou sair para o contra-ataque, eu consigo sair com a equipe organizada. E aí, nesse momento, o time que está contra a equipe adversária, ela está desorganizada. E aí é nesse momento que eu vou tentar surpreender e marcar o gol. Se o adversário, no caso, consegue evitar a marcação do gol, pois a defesa ainda está desorganizada, é uma sorte. Mas, geralmente, esse contra-ataque ocorre quando a defesa está desestruturada, desorganizada e ela acaba tomando, sim, o gol, né? Então,
essa tentativa de contra-ataque sustentado se dá de duas maneiras. Então, eu vou pôr para vocês também, né? Então, tem o contra-ataque e o contra-ataque sustentado. Então, essas duas maneiras, uma delas é por intermédio de um arremesso de meia distância, executado no caso pelo armador da equipe, executada por intermédio de um passe feito por um jogador que está, no caso, na zona de arremesso em direção à linha dos 6 metros. Então, consequentemente, o contra-ataque já está sendo feito, então ele está entrando pela linha lá dos 6 metros, e aí ele vem com um arremesso ali da linha dos 6 metros. Caso não seja possível marcar o gol de contra-ataque, né, ou no contra-ataque sustentado, uma alternativa que pode ser coerente é organizar um novo ataque. Então, cabe aos jogadores eles serem instruídos a respeito disso, né? Então, dele poder iniciar um novo ataque no caso de uma possibilidade de tomar um contra-ataque numa tentativa de gol desestruturado. Isso também pode ser feito através do jogador que está com a posse de bola. E para isso, ele deve conduzir a bola no máximo até o meio da quadra. E essa ação serve tanto para alertar a própria equipe, né, que um novo ataque será iniciado, quanto para dar tempo de reestruturação, né, da equipe. O ataque, ele objetiva, no caso, uma ocupação por parte de todos os jogadores da equipe e suas posições no sistema de jogo. Então, um ataque, a qual a equipe escolherá, que será imposto. Então, o ataque tem o objetivo de ocupar as partes de todos os jogadores da sua equipe e suas posições de jogo, tá? Então, é uma reestruturação. No caso, que nem a gente está falando, é uma segunda opção do ataque sustentado. Então, caso o ataque, o objetivo, a ocupação por parte de todos os jogadores da equipe, suas posições dentro do jogo, o ataque que a equipe escolherá será redirecionado, né? E além disso também tem a intenção de oportunizar um intervalo de curto repouso entre os jogadores, porque o jogo do handball, como vocês bem sabem, ele é um jogo muito rápido, né? De contra-ataques rápidos. Então, quando você opta por não fazer um contra-ataque e sim reestruturar a equipe para que você elabore um ataque diferenciado, você também parte pela posição de que os jogadores eles possam se reintegrar, né? Ele possa ter um repouso e aí os jogadores se reintegrar. E a intenção dessa ação de jogo é você criar uma oportunidade ao treinador e também repasse de instruções de ordens técnicas e táticas, do caso de jogadores, além também de poder, nesse momento, observar alguma armação defensiva da equipe adversária e assim iniciando uma nova ação ofensiva. Então, eu observo a armação, a estruturação da defesa e assim eu consigo criar uma nova ação para o meu ataque, para o meu sistema ofensivo, sem marcação, sem pressão. Portanto, no caso, quanto maior precisão de troca de passes, melhor seria os arremessos, né? O sistema de ataque do handball, ele pode ser conduzido, eu já comentei isso com vocês, com 2 pivôs ou com um pivô. No caso, quando eu utilizo um pivô apenas, eu posso utilizar 2 tipos de sistema tático de jogo, o 3-3 ou o 5-1, tá? Que aí o pivô fica à frente, no caso, no meio da frente de gol. Quando eu utilizo o ataque com 2 pivôs, eu posso utilizar o sistema 4-2, como a gente já falou, do sistema 4-2, e o sistema 2-4, que eu comentei com vocês, que nós nem estudamos ele não é muito utilizado, mas ele também é um trabalho com 2 pivôs, né? Mas é um sistema que hoje não é muito utilizado. Então, vamos entender que é o sistema de 2 pivôs, seria o 4-2. Esse sistema, eles se subdividem em 2 tipos, né? O jogo de ataque posicionado
e o ataque com trocas de circulação, como eu falei para vocês lá no começo. Vamos ver como funciona esses dois tipos de ataques. Então, os ataques são divididos em ataques posicionados, que são um tipo de ataque que o atleta, que os atletas, né, jogam fixo em suas posições, tirando vantagem tática através daquele que marca individual, ou que aquele que faz um sistema de jogo trabalhando individual. Isso vem daquilo que eu falei do ataque de zona, a marcação por zona e a marcação individual. Então, o jogo de ataque posicionado, ele verifica o que? Atletas que jogam fixo nas suas posições. E isso ele consegue tirar vantagem tática através daqueles que fazem a individual. O ataque com troca de circulação, com trocas ou circulação, nesse tipo de ataque, ele existe a possibilidade de realizar tipo um ataque rígido, que é a variação na trajetória da bola, no deslocamento realizado pelos jogadores na quadra, em função dos deslocamentos da defesa adversária. Por exemplo, um ataque em um sistema é aquele que ocupa o maior espaço na tática ofensiva, tá? Então, os jogadores que se movimentam melhor durante o ataque, ele ocupa um maior espaço na tática ofensiva. No caso, seria interessante entender que no jogo de handball, quando os tipos de ataque, como o ataque posicionado e o ataque com trocas ou circulação, eles surtem efeito, resta somente a tentativa do ataque, vamos colocar assim, do ataque em trocas rápidas de passe, ataques com consequências que levam perigo no gol adversário e através do jogo de posições fixas, né? Então, com o auxílio das ações táticas individuais e de grupo, cabe cada um a preparar, no caso, a equipe para finalizar uma jogada por intermédio da passagem de bola, da troca de passe, né? De movimentos de ataque. E aí, por fim, finaliza-se o ataque, no caso, o chute ao gol, que é uma ação individual, porém, ela sempre preparada por todo o coletivo, então a equipe contribui para isso. E com isso, as ações técnicas e as ações táticas, elas vão acarretar um arremesso que seja o mais preciso possível, e isso vai reverter um gol para a sua equipe, tá? Então, é importante que a equipe esteja junto para que finalize-se um ataque. É claro que o chute a gol é individual, mas eu preciso da ação dos outros jogadores fazendo movimentos na frente do gol, né? Trocando posições para que você desestruture a equipe, da mesma forma que a gente falou do sistema de defesa, né? O sistema ofensivo, ele precisa desenvolver falhas na sua defesa, né? Então, é assim que funciona a parte do ataque, né? E aí, eu vou falar também das características do contra-ataque. Então, lá. No caso das características do contra-ataque, para que o jogo de handball ele seja mais dinâmico e ofensivo possível, é importante que a equipe ela possa obter a posse de bola, ela passe imediatamente a buscar o gol do adversário. Então, o jogo de handball ele é voltado para isso, para ataques mediante as jogadas mais rápidas, ou seja, ele tem um máximo de obtenção de posse de bola, né? E buscar o gol do adversário, como eu falo para vocês, é um jogo rápido, né? A gente não pode ficar fazendo troca de passe ali no meio da quadra. É sempre importante que você tenha o objetivo, a finalização de gol. E essa busca pelo gol, ela pode ser originada ou iniciada de um ataque, de um contra-ataque, e surgirá também de ações individuais coletivas, como a gente mencionou lá, que um jogador ele rouba a bola e pode partir para o gol sozinho,
ou coletiva, né, que perante a organização de uma equipe, ela pode desenvolver sistemas táticos previamente estabelecidos junto com o técnico, né? Então, é uma jogada ensaiada no caso. Para que uma equipe ela possa penetrar no esquema defensivo do adversário, vou colocar assim, extremamente, né, necessário que tenha um bom esquema de jogo pré-estabelecido antes do jogo, né? Então você já treinou, você já estabeleceu como vai ser a forma do seu contra-ataque, né? Então isso é muito importante e que, né, para que esse mesmo funcione e também para um bom desempenho da equipe é fundamental que ela seja realizada de forma coletiva e individual, né? Então nós temos aí essas duas etapas do ataque que ela está voltada dentro da característica ofensiva e também da individual. E se tratando também do jogo de handball, é importante salientar que cada jogador ele tem uma função designada, tá? E as suas características naturais do jogo. Então, lá, ações de cada posição de armadores, né? Os meias, os pivôs, os pontas. Então, nós vamos falar sobre essas características aí. Então, os atletas que assumem, no caso, a posição dos armadores, são individuais que excedem a liderança por equipe. Eles são, eles são os responsáveis por organizar as jogadas e ainda eles possuem uma boa visão de jogo, como a gente tem comentado, né? Então, essas são características de um jogador que cumpre a posição de armador no handball. Então, o que eles têm? Eles têm a liderança, né? Eles têm organização das jogadas, possuem uma boa visão de jogo, de forma geral. Eles são habilidosos e possuem força nos arremessos, o que geralmente converte mais gols. Eles sempre estão atentos nos contra-ataques e são bons no que? Na parte de interceptar, de roubar a bola. Lembra que nós falamos que eles são rápidos, né? Eles se recuperam melhor. Geralmente os jogadores armadores, eles que têm um dos melhores condicionamentos junto com os laterais. Já os pivôs, eles são sempre mais habilidosos, ágeis e principalmente eles são fortes, né? Porque eles realizam dribles, eles têm facilidade e conseguem fazer arremesso especial que confunde a formação da defesa do adversário, no caso também do goleiro, que está relacionado aqui aos giros, ao salto com queda, enfim, a uma ponte aérea. O jogador pivô, ele é de extrema importância, né? Porque ele tem que ser ágil, no caso, para finalizar a bola, receber e finalizar. E eles devem ser fortes, né? Porque geralmente tem um bloqueio bem agressivo ali para fazer a defesa em cima dele. E ele sempre está no meio de muita marcação. Os jogadores que atuam, no caso, nas extremidades, que seriam os pontas, eles apresentam a característica que eu já comentei algumas vezes para vocês. Uma delas é uma característica natural que é da velocidade e da habilidade nos arremessos com salto e queda, né? Por quê? Porque os jogadores, quando eles fazem arremesso da lateral, ele precisa ter uma habilidade. Esse salto em queda vai aproximá-lo mais do gol, né? Porque ali na linha de fundo, na lateral, eles têm uma desvantagem, por isso eles precisam ser habilidosos, né? E ter essa facilidade em arremesso de salto com queda. Eles devem ter rapidez no caso da execução para poder driblar os jogadores que estão marcando e também auxiliar principalmente no contra-ataque, né? Na troca de passes rápidos, porque os jogadores de ponta, eles são os que devem descer primeiro. Então, o armador sai, ele vai contar com os pontas lá na frente já, no fundo da quadra, perto da linha lá do gol, para que ele possa fazer qualquer interceptação, qualquer passe, para que não seja interceptado, né? Lembrando também que os jogadores que atacam pela direita, eles são canhotos, né?
e os jogadores que atacam pela esquerda, eles são destros, tá? Geralmente, os ataques realizados pelos laterais são ataques que fazem a bola fazer movimentos de rosca, né? Para poder driblar o goleiro, otimizar mais gols, né? No caso, marcar mais gols. Bom, então é importante que além de eles serem importantes para a finalização do gol, né? Ter rapidez na queda, no salto, rapidez na execução de dribles, eles também auxiliam no contra-ataque, né? Na troca rápida de passes. Então deixa anotadinho aí, tá? Que é muito importante essas características desses jogadores. A tática de jogo também, ela pode se dar na performance da equipe de acordo com a qualidade individual de cada jogador, né? Então, ela pode ser diversa, no caso, dentro de uma formação de uma equipe de handball, mas ela tem a otimização de performance da equipe de acordo com as qualidades individuais de cada jogador. E isso é muito importante para você determinar quem vai ser o ponta, o meia, o pivô, enfim. E a armação das jogadas, ela também fica por conta dos jogadores que atuam fora da área do tiro livre, né? Então, por exemplo, no 6-0 não tem, mas as outras opções de sistema tático de jogo, ela é importante que a armação ela fique por conta sempre dos jogadores que atuam fora da área, porque eles têm uma visão melhor, né? E preferencialmente os jogadores que atuam no meio da quadra, que são também jogadores que estão incumbidos aí de realizar variação no ataque e a fim de também posicionar boas condições de arremesso para o colega de equipe. Então essa variação aí ela pode ocorrer tanto no meio da quadra quanto nas extremidades. E isso os jogadores não atua de forma fixa, né? Então ele precisa também ser flexível para que ele possa estar trabalhando dentro de todas as extremidades aí da quadra. É muito importante. Caracterização da equipe no ataque. Então aí, como eu coloquei para vocês, o ataque posicional. O ataque posicional, né, na verdade, é aquele que utilizam no caso a bola e fica de fora do jogo durante um pequeno tempo, ou seja, num lateral. Então, assim, é interessante vocês entenderem que o ataque é também muito utilizado quando a defesa adversária é muito veloz e se arma rapidamente à espera do ataque ou do contra-ataque. Adotando também um sistema de posicionar os jogadores no campo de ataque, ele pode utilizar também passes longos que surpreendem a defesa e consiga também encontrar qualquer jogador em boas condições para poder fazer um arremesso para o gol do adversário. Então, no caso aí que eu coloco para vocês, que é aquele tipo de ataque que é utilizado quando a bola fica fora de jogo num período de tempo muito pequeno, por exemplo, no lateral, que eu posso falar ataque posicional, é porque quando eu vou cobrar um lateral, por exemplo, eu tô é um período de tempo a qual o jogo a bola fica parada, né? É um período de tempo rápido, porém é posicionado, né? Então eu já posso trabalhar isso antes dos jogos, né? Eu posso estar trabalhando isso com os meus alunos, com os meus atletas e posicioná-los de forma que eles possam fazer essas jogadas que vão trazer o gol como finalização. Então, eles vão finalizar em um gol, no caso. Esse também tipo de ataque ele pode ser utilizado em momentos distintos de jogo. Por exemplo, quando a defesa adversária está totalmente armada em seu campo e não pode ultrapassá-lo no meio do campo, ou quando temos também a intenção de retardar o jogo ou poupar as energias, repondo o ataque simplesmente para descansar para o próximo ataque, então isso seria uma investida, né? Então, um lateral seria uma investida para que eu possa recompor o ataque e também para mim poder descansar
para um próximo contra-ataque. O ataque posicional também, ele é fácil de ser identificado e as suas fases também são bem definidas. Sendo que a primeira dela, na situação de jogo, o ataque contra a defesa, ela já é constituída e se encerra com os atletas ocupando suas respectivas posições, como nós falamos anteriormente, de frente ao gol e de acordo com o sistema de jogo que está pré-estabelecido. Então, por exemplo, o 5-1. Então, eu preciso me reestruturar no 5-1, né? Então, um armador e os outros 5 em frente ao gol. Então, todos ocupam as suas posições em quadra. Já na segunda fase, a gente pode dar através da tentativa de arremesso ao gol do adversário, que no caso será concretizado por intermédio de uma jogada previamente ensaiada ou não. Então, depende daquilo que eu trabalho com minha equipe, eu posso estar fazendo uma parte, vamos colocar assim, uma tentativa de arremesso para o gol, a qual eu posso estar intervindo por intermédio de uma jogada ensaiada, né? Aí eu percebo que para fazer aquela jogada, a estrutura de defesa do meu oponente, ela consegue bloquear. Então, já não seria interessante. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso variar uma jogada próximo daquilo que foi ensaiada, mas não completando a jogada realmente ensaiada, e sim uma jogada que se reestruturou através da marcação que eu tenho aí da minha equipe de defesa, né, do meu oponente no caso, tá? Então é muito importante que vocês pensem nisso, né? Então todo ataque posicional ele é fácil de ser identificado e as suas fases são bem distintas. Então, uma delas é iniciada pela situação de jogo de ataque contra a defesa, que já é constituída e se encerra com os atletas ocupando as posições em frente ao gol, né? E a segunda é aquela que, através da tentativa de arremesso do gol do adversário, ou seja, num contra-ataque, que ela será concretizada por intermédio de uma jogada, às vezes ensaiada ou não, tá? Então, uma, ela já está bem posicionada, né? E a outra, ela não está posicionada, ela se dá através de um contra-ataque. E aí eu posso estar utilizando através de uma jogada ensaiada ou não. Características técnicas das posições. Então, aí eu tenho os pontas, os meias, os armadores centrais, os pivôs e os goleiros. E eu tenho cada jogador, ele se dá por uma característica, né? Então, qual seria essa característica dos meus jogadores? Então, os pontas, ou no caso a gente chama de extremas, né? Porque eles atuam ali nas extremidades da quadra, nas laterais, bem próximo das linhas laterais, e em conjunto com a linha do fundo, né? Eles são jogadores que normalmente dão início às ações de ataque da equipe. E isso possui uma característica de serem ágeis e velozes, como nós nos viemos falando durante todo esse tempo, né? Então, os laterais, eles são jogadores normalmente que dão início às ações de um ataque. Eles são também extremamente necessários, no caso, eles possuem um excelente arremesso em ângulos fechados, como a gente vem colocando aí, eu venho falando para vocês, né? Então, lembrando que o jogador que ataca pela direita, ele geralmente é canhoto, né? Ou ele tem domínio com a esquerda para fazer os arremessos, porque é difícil de se encontrar jogadores que realmente são canhotos, eles se adaptam com a canhota para poder ocupar a posição de titular, no caso, né? Então a gente vê muito isso. Então é necessário que esses jogadores eles possuem um excelente arremesso em ângulos fechados e também visto que a posição que eles ocupam em quadra exige ainda de uma extrema habilidade para quê?
para direcionar o chute em direção ao gol. Por isso que eles conseguem fazer eles conseguem não, eles são jogadores que fazem muito os arremessos em queda, que eles são de extrema valia para a equipe, né? Eles auxiliam nos contra-ataques aí em velocidade e também, principalmente, quando eles se posicionam aí bem para poder estar recebendo e acelerando o ataque da equipe. Já os meias, eles são considerados os jogadores mais fortes da equipe, que normalmente eles são também os mais altos, né? Então, os meias são jogadores mais altos, que também possuem os mais fortes arremessos, porque eles arremessam de média e longa distância, às vezes de curta, enfim, são jogadores fortes de arremesso. E eles são jogadores mais altos do time. E como características mais marcantes aí, no caso de um meia, eles possuem os arremessos e passes geralmente que resultam para o gol da equipe. Então, portanto, eles são muito perigosos e também extremamente ofensivos, né? Os meias são jogadores que são mais ofensivos, eles atuam melhor no contra-ataque ou no ataque do que na defesa, ok? Não esquecendo dessas características, é muito importante, né? Então, para você dividir sua equipe, você vai ter que analisar os jogadores mais altos, eles são voltados, eles devem ser jogados para o meia, né? E também por possuir arremessos fortes, finalizações fortes e precisas, tá ok? Daí depois nós temos os armadores e centrais. Os jogadores que são nomeados de armadores são aqueles que são responsáveis por quê? Por realizar bons passes, né? À procura de qual jogador? Do pivô, né? Que sempre vai estar ali na frente do gol, né? Na linha próxima à linha dos 6 metros, que é da área do goleiro. Esse jogador também, os armadores centrais, eles devem também, em momentos de marcação no pivô ou desmarcação nele, arriscar um arremesso de longa distância ou arremessos com corrida e salto, né? No caso, com corrida e queda, enfim, simulando que ele está fazendo uma jogada ou armando uma jogada, ele percebe que o próprio jogador, o pivô, ao qual ele sempre finaliza a troca de passes no pivô, ele percebe que o pivô está muito marcado, então ele deve arriscar arremessos de longa distância ou arremessos no caso de corrida com salto, enfim. Ele também é jogador que tem como característica finalizar, no caso, se ele perceber que a equipe adversária está marcando bem a sua equipe, tá ok? Depois nós temos os pivôs, que são jogadores que se posicionam bem próximos à linha da área de gol, como a gente já vem falando aí, na defesa também, né? Eles se posicionam no centro da quadra, num local que proporciona um melhor ângulo de arremesso, né? Porque ele consegue girar, ele tem força para fazer o giro e o arremesso. Então, são jogadores que finalizam muito bem. Então, é importante que eles se posicionem no centro da quadra, né? De frente para o gol, mais próximo, para ali o máximo, sempre estar arremessando próximo ali dentro da área do gol mesmo. Eles são jogadores também que possuem habilidades boas para realizar arremessos especiais, como arremessos de giro, como eu mencionei, arremessos com saltos, quedas e também arremessos com reversão, né? Então, depois vai ser passado para vocês algumas finalizações de chute ao gol, para vocês terem noção como são feitos arremessos com saltos, giros, quedas e reversão. Então, o pivô é um jogador muito importante para finalizar a jogada aí. Então, como a gente estava falando da parte lá do ataque organizado, né? Então, o ataque posicional e o ataque organizado, vocês precisam entender que cada jogador tem a sua posição, o seu desenvolvimento, então, em quadra. E o jogador pivô, ele tem essa característica maior, né? Que ele é um jogador que se posiciona mais próximo à área de gol para buscar o melhor ângulo de arremesso aí,
e ele tem uma ótima habilidade para arremessar, né? Essa é a maior habilidade do pivô. E por último, os goleiros, que são atletas que necessitam de boa velocidade de raciocínio, no caso, para proporcionar à sua equipe a chance de um bom contra-ataque. Então, sempre o goleiro, logo após defender um chute do adversário, por exemplo, ele vai dar a chance de um contra-ataque da sua equipe. Então, é muito importante que ele consiga ter uma habilidade de raciocínio, uma boa habilidade com as mãos, para que ele possa agarrar a bola e já estar enganjando um contra-ataque aí, passando a bola para os seus companheiros de equipe estarem chegando a um contra-ataque com sucesso, né? E através também do adversário, no caso, através do adversário não, e através dos lançamentos do goleiro, que é de extrema eficiência, no caso, e rapidez, vai buscar sempre um jogador, né? Um jogador bem colocado, no caso, no ataque. Qual seria esse jogador? Nós falamos, geralmente os laterais, é muito importante, ou os armadores centrais, né? Que eles conseguem, vamos falar assim, finalizar aí melhor o contra-ataque e ter mais visão de jogo, né? Então, é importante aí, o goleiro é muito importante para o contra-ataque. Coisa de 50% de um contra-ataque ele vem do goleiro, né? Então, por esse motivo, o goleiro de handball é uma peça muito importante da equipe nas jogadas de contra-ataque, ok? Bom, pessoal, então essas foram algumas ideias do sistema tático de ataque, né? No sistema tático ofensivo. Eu coloquei para vocês assim uma abertura. Vamos posicionar melhor os jogadores, né? Conhecê-los melhor, cada jogador na sua zona de cobertura, né? Então, vocês conheceram muito bem os jogadores pontas, os meias, os tipos de marcação. E aí os sistemas, o 6-0, o 5-1, o 4-2, o 3-3 e o 3-2-1, é feito da mesma forma que do sistema de defesa. Mas, na próxima aula, eu vou passar para vocês demonstrando como que é feito isso aí. E a gente vai caminhando dessa forma. Eu espero que vocês conseguiram se prender nos pontos importantes aí da aula de hoje. E aí a gente vai caminhando da melhor forma possível, tá ok? Uma ótima noite para vocês, uma boa aula. Deus abençoe cada um de vocês e seus familiares. E até a próxima aula, pessoal. Obrigada.